Hoje nós vamos começar mais um vídeo falando, na verdade é para responder algumas perguntas sobre o que é a constelação familiar. E aí eu começo perguntando para você, você já percebeu que muitas das vezes sua vida parece repetir padrões que você não entende? Do tipo, relacionamentos difíceis, dificuldades com dinheiro, sensação de bloqueios, diversos bloqueios, conflitos familiares de longas datas, emoções intensas sem explicação clara. E aí mais uma pergunta. E se parte desses desafios todos não começasse exatamente com você? A constelação familiar é uma abordagem que busca revelar dinâmicas ocultas dentro do sistema familiar que podem estar influenciando a sua vida, como influencia a minha vida, influencia a vida de todos nós. Mas afinal, o que é a constelação familiar? Como que ela funciona? E por que tantas pessoas relatam transformações profundas após vivenciá-las? Por que a gente escuta tantos relatos, de pessoas que se transformaram de forma tão simples até? A constelação familiar é um método terapêutico sistêmico desenvolvido por Bert Hellinger. De forma simples e clara, ele partiu do princípio de que fazemos parte de um sistema, principalmente o sistema familiar. Na verdade, a gente está envolvido em vários sistemas, Um deles é o sistema familiar. E isso significa que nossa vida não é influenciada por nossas escolhas conscientes. A gente escolhe muito pouco por nós mesmos, mas a gente repete muito de padrões dos nossos antepassados, daquelas pessoas que já chegaram antes de nós. E também podemos ser impactados por histórias familiares, traumas transgeracionais, exclusões, perdas, segredos, lealdades inconscientes, entre outras infinidade de situações que os nossos antepassados possam ter vivido. E muitas vezes, essa vivência todas essas experiências que eles sentiram na pele, nós carregamos esses padrões, essas dores, essas limitações. E aí a gente, depois de investigar, a gente entende que isso não começou com a gente. Então, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa pode ter dificuldades constantes em relacionamentos. E ao investigar a história familiar, a história que antecede, ela percebe repetições profundas de questões amorosas na família. E aí, então, como que a gente... o que a constelação, no que ela se apega, para nos ajudar a pensar, a recortar esse processo? Então, ela observa desequilíbrios em leis sistêmicas chamadas ordens do amor. Então, esse conjunto de ordens, esse conjunto de primeiras ordens se chama ordens do amor. A primeira dela é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer aos sistemas. Todos já nascem pertencentes ao sistema da humanidade, ao sistema familiar. E quando alguém é excluído, esquecido ou rejeitado, outro membro da família, inconscientemente, ele acaba assumindo esse lugar, ele acaba representando essa exclusão. A segunda lei se chama de hierarquia. Quem veio antes tem precedência sobre aquele que veio depois. Então, quem chegou primeiro, tá? Então, por exemplo, os filhos que tentam salvar emocionalmente seus pais. Os filhos chegam depois dos pais, Os pais chegam depois do casal. E aí, quando tenta inverter essa ordem, acaba ocorrendo em desequilíbrio da hierarquia. A terceira lei, ela se chama equilíbrio entre o dar e receber. Então, relações saudáveis precisam de trocas equilibradas. Quando essas ordens são rompidas, surgem conflitos, bloqueios e repetições. E a gente sente isso de várias formas. Como eu falei anteriormente, os bloqueios, as dificuldades, doenças, tá? Uma série de situações. E as constelações, elas podem acontecer de diferentes formatos. Por exemplo, a gente pode fazer constelações familiares em grupo, tá?
aonde o cliente ele escolhe outras pessoas que estão participando para representar os membros do seu sistema, né, do seu sistema familiar. A gente pode fazer na modalidade individual. E a gente, o que a gente pode usar para essa modalidade? Bonecos, âncoras, pequenos objetos ou mesmo até visualizações mentais. Cartas terapêuticas, tá? E aí, durante a sessão, o cliente ele precisa apresentar uma questão. Ele precisa apresentar algo que o incomode. Tá? E essa questão pode ser dificuldade financeira, relacionamentos diversos, tá? Saúde emocional, conflitos familiares, sensação de vida travada e entre outras dezenas de outros temas que podem apresentar ou que são apresentados. E aí a gente só se vai dar conta quando a gente é perguntado sobre. Então o facilitador conduz a investigação sistêmica. E é interessante que o objetivo não é culpar ninguém, não é apontar o dedo para ninguém. Não é dizer sobre isso ou sobre aquilo. É revelar padrões ocultos do sistema. E muitas vezes aparecem identificações inconscientes, cargas emocionais herdadas, movimentos interrompidos, lealdades profundas invisíveis. Mas a constelação, ela não é mágica. Ela não resolve de uma hora para outra. Ela não faz milagres, tá? E ela também não vai resolver instantaneamente todos os seus problemas. Mas ela pode, e na maioria das vezes traz, profunda consciência sobre a raiz sistêmica de determinadas dificuldades. Então, é extremamente importante a gente estar aberto, porque quando a gente procura um facilitador, essa constelação ela já começou no dia que a gente marcou a sessão. Então, só para a gente poder entender, quando a gente vai falar sobre dinheiro, né, chega um cliente que quer falar sobre dinheiro. Bloqueios financeiros, eles podem estar ligados a histórias familiares de perda ou exclusão. Essas perdas podem ser perdas financeiras também, falências, como podem ser pessoas que foram excluídas, tá? Mortes prematuras. A gente vai falar, né, chega um cliente com questões de relacionamento, então a gente consegue entender que repetições de abandono, rejeição ou dependência estão presentes no sistema familiar. Chega outro cliente e diz que quer trabalhar sobre a questão da vida profissional porque ela não deslancha, ela não desenvolve. E aí a gente percebe, durante a investigação, uma sensação de não conseguir avançar, apesar de ter habilidade para isso. E aí, falando em saúde emocional, a gente também consegue levantar, por exemplo, aqueles clientes que vêm sentindo culpa, tristeza ou um peso sem origem aparente. Algo que ele não consegue explicar. Então a constelação ela vai buscar trazer consciência para tudo isso. E o que acontece então depois de uma constelação? Muitas pessoas relatam que sentem uma clareza mental muito grande, um alívio emocional, uma mudança de percepção sobre o assunto, sobre o tema, uma redução de conflitos internos, tá? Uma compreensão dos padrões repetitivos. Tudo isso por quê? Porque quando o invisível se torna visível, nós podemos escolher por nós mesmos. Ou seja, novas escolhas podem surgir, novas oportunidades. E aí, em essência, a constelação não quer e não vai mudar o passado. Mas ela vai mudar a sua relação, como você olha para esse passado, com a sua dor em relação a esse passado. Então, tudo isso fica muito claro que as constelações, ela vem para te trazer um caminho sobre o que você tem que fazer. A constelação familiar, então, é, acima de tudo, né, um caminho de consciência, um caminho consciencial. E ela nos ajuda a perceber que muitas das dificuldades não são apenas individuais, elas são coletivas, elas são em grupos, tá? E elas podem estar conectadas em histórias muito maiores, em histórias muito mais antigas do que a gente imagina. E quando essas dinâmicas não são reconhecidas, é impossível
olhar para o sistema e honrar o sistema sem repetir os seus sofrimentos, as suas dores, suas histórias. E aí, compreender o sistema do qual você faz parte pode ser o primeiro passo e deve ser o primeiro passo para você viver com mais liberdade, consciência e direção. Então, as constelações, elas servem, né? Porque você pode fazer várias sessões, mas a primeira sessão é o seu primeiro passo.